Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, a nossa palestra de hoje, começando com a prece. Deus, Pai de infinita bondade, Deus, Pai de infinita bondade, neste momento, Senhor, de reflexões, de orações, nós te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos de paz, de equilíbrio, de harmonia para os nossos corações. Envolve-nos, Senhor, de infinita bondade, com a tua bondade infinita. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por esta oportunidade em que vamos estar reunidos através da live de hoje. Que na noite de hoje, Jesus, nós possamos aprender um pouco mais da mensagem do Evangelho de hoje. Que os nossos amigos espirituais nos inspirem, nos envolva, e que Maria Santíssima possa envolver a todos nós nas sublimes energias de Mãe. Obrigado, queridos irmãos. Que a paz esteja nos corações de todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, como foi combinado para a gente o tema, como eu já tinha divulgado o tema de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade, fora da caridade não há salvação, segundo o nosso irmão Paulo de Tarso. Então, Paulo, ele começa, eu vou achar um pouco aqui para não atrapalhar a nossa fala. Então, Paulo começa na sua primeira epístola aos Coríntios, dizendo: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse a caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, profetizasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de tudo, de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu espírito, meu corpo, para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então, seja bem-vindo, Ivonaldo. Seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Então, o Paulo, ele nos chama a uma reflexão quanto à caridade. O que é a caridade para Paulo? É só dar uma esmola? O que é a caridade para Paulo? É a gente ter eloquência? É a gente ter muito dinheiro? É a gente ter muitas amizades?
O que é a caridade para Paulo? Interessante, pessoal, que Paulo enfatiza três virtudes. Seja bem-vindo, Marcos, meu xará. Ele diz aqui, Paulo, ainda que ele tenha fé de transportar as montanhas, ainda que ele tenha caridade e ainda que ele tenha tudo, mas que não tiver a caridade, nada adiantará. Então, o que Paulo quer dizer para nós? Que a gente tendo só a fé, como muitos irmãos dizem, que tendo só a fé é o suficiente para sermos salvos. Quando, na realidade, na visão de Paulo, só a fé não basta. Até porque, meus irmãos, a fé sem obras, ela é uma fé cega. Seja bem-vinda, irmã Sil Alves. Seja bem-vinda. Então, meus irmãos, a caridade nada mais é do que o amor em prática. No pensamento de Paulo, no raciocínio que a gente pode fazer sobre esse primeiro parágrafo, é que o amor em prática é a caridade. A caridade é o amor. E aí você pode até se perguntar, ou alguém possa até lhe perguntar, e o que é a caridade para você? Você pode dizer, é o amor. E o que é o amor? É a caridade em prática. Mas o amor é aquele amor que Jesus amou e continua amando a sociedade, a humanidade. É esse amor que resume em caridade, que é essa caridade que Paulo fala para nós no primeiro parágrafo da sua mensagem de hoje. Daí a necessidade que nós temos de fazer a caridade, porque é a caridade que nos leva a um mundo melhor, que nos leva ao céu de consciência tranquila, pelo dever cumprido dos mandamentos de Deus, de um dos mandamentos de Deus que é a caridade, que é amar o próximo. Mas amar o próximo não é fácil, principalmente os nossos inimigos. Amar quem nos ama é fácil demais. Difícil é amar quem nos odeia. Difícil é amar quem nos persegue e quem nos calunia. Mas amar é você desejar o bem a quem lhe persegue, quem lhe calunia. Amar é você torcer pela felicidade de quem lhe persegue e de quem lhe calunia. Então, a caridade, segundo Paulo, não é só dar uma esmola, não é só dar o pão de cada dia, não é só dar remédio quando a pessoa está doente, não é só dar de calçados, não é só vestir, não é só visitar na cadeia, não é só visitar no hospital, não é só visitar no abrigo. A caridade é você ouvir com humildade, é você não ter orgulho, não ser prepotente para com o seu próximo. Isso é a caridade recomendada por Paulo. E é tão difícil porque nós preferimos, no dia a dia, diante do nosso orgulho exacerbado, preferimos dar dinheiro, preferimos dar alimento, porque é mais fácil a gente dar o alimento, dar o dinheiro e a pessoa vai embora e pronto.
por isso que a caridade espiritual, ela é bem mais difícil e, consequentemente, bem mais meritória. Continuando aqui a leitura sobre a necessidade da caridade. A caridade é paciente. O relato de Paulo. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo supera, tudo sofre. Então a caridade, na visão de Paulo, é tudo isso que a gente acabou de ler. Então, quem é caridoso não julga o próximo, não tem inveja do próximo, não condena o próximo pelo erro que ele cometeu. O que Paulo diz mais? Não se alegra com o insucesso de uma pessoa que você não gosta. Isso é caridade. Para ver, meus irmãos, a abrangência que Paulo fala para nós sobre caridade. A abrangência é tão grande que não fica só na fé, na esperança e na caridade. Fé, esperança e caridade, que é o que ele fala aqui na mensagem em seguida. Ele diz o seguinte: agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo fala isso para nós na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Olha só, entre elas a mais excelente é a caridade. E o que é a caridade? É o que a gente falou no início. É o que eu falei no início. A caridade é o amor. É você amar o seu próximo. E o que é amar o próximo? É você fazer a caridade. Então, quando você ama o seu próximo, você não é arrogante, você é paciente, você é meigo, é fábil, você é benevolente, você não é invejoso, você não se precipita em julgar o seu próximo, você não se enche de orgulho por algo que você está fazendo. O orgulho, e aí eu vou abrir um parágrafo aqui, abrir aspas aqui, para falar um pouco sobre esse orgulho. Que orgulho é esse que as pessoas não veem o outro como irmão? Isso é a autoavaliação de si próprio. Isso é o orgulho exacerbado, exagerado. A gente deve ter um pouquinho de orgulho chamado amor próprio. Esse pouquinho de orgulho que eu estou usando essa palavra, chama-se amor próprio. Quando você tem amor próprio, você se ama. Quando você se ama, você eleva a sua autoestima. E você estando com a autoestima elevada, você consegue se amar e consegue amar o próximo. Porque nós só damos para o nosso próximo aquilo que tem dentro de nós. Certo?
Então, o amor próprio, ele é importante e é necessário para a nossa vida. Agora, quando ele exagera, ele se torna o orgulho exagerado. Então, São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a língua dos anjos, olha só, quando ele tiver a língua dos anjos, mas ele é uma pessoa orgulhosa, prepotente, avarente, vaidosa, julgadora, mesmo ele falando na língua dos anjos. Ou seja, vamos resumir com uma palavra bem popular, corriqueiramente. As aparências enganam, não é isso, gente? Às vezes você vê uma pessoa falando docilmente, aquele açúcar nos lábios, mas as aparências enganam, segundo essa mensagem de Paulo aqui. Mesmo que a gente fale a língua dos anjos, mas não tenha a humildade em nosso coração para saber falar com o nosso próximo, nada disso adianta. Não vamos para o céu com isso, porque o céu é para aqueles que usam a verdade, mesmo que doa. Mas vamos aqui continuar o que Paulo diz aqui no item 7. Então, mesmo que fale a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom de profetizar e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível de transportar todas as minhas montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Por quê? Porque a caridade é quem vai lhe guiar. É o seu marco, a caridade, é o seu marco principal. Quando você é uma pessoa humilde, como Paulo aqui está falando, você é uma pessoa feliz e automaticamente as pessoas veem em você a felicidade que elas também se sentirá feliz ao se aproximar. Porque a caridade é o amor. E o amor é a caridade. Então, Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e porque independe de toda a crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, meus irmãos, a caridade não precisa de dinheiro para fazer a caridade. Seja bem-vindo, Ademir. Estamos falando, Ademir, sobre a fora da caridade e não a salvação de Paulo de Tarso. Então, a caridade, todos podemos fazer a caridade. Mesmo até sem religião. Você pode até não professar nenhuma religião, mas o seu coração é de Deus. É um coração bondoso, que ajuda o próximo, que escuta o próximo, que é humilde diante do próximo.
não humilha, não massacra. Seja bem-vindo, Remédio, seja bem-vinda, minha irmã. Maria Elane, seja bem-vinda, Maria. Nós estamos estudando hoje sobre fora da caridade não há salvação. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, a caridade espiritual e a caridade material, todas são importantíssimas. A gente precisa de alimentar o corpo e precisamos de alimentar a alma. Qual o alimento, qual o pão de cada dia que alimenta o corpo físico? O pão material. É uma caridade, não deixa de ser. Qual o pão que alimenta a nossa alma faminta de conhecimento? A caridade espiritual. E a caridade espiritual não depende de religião nenhuma. Não depende de riqueza nenhuma. Depende apenas do esforço de cada um em praticá-la. Logo, é a mais difícil de ser praticada porque vai requerer de você o seu desprendimento do seu orgulho exagerado, do seu orgulho ferido. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade e podem comentar também, pessoal. Certo? Então, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Olha só, pessoal, vamos raciocinar conosco. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. O que vocês acham dessas duas máximas? Fora da caridade, fora da verdade, fora da igreja. Vocês acham que as duas estão corretas ou fora da caridade não há salvação? Segundo Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação. Segundo essas duas máximas, fora da igreja não há salvação. A terceira, fora da verdade não há salvação. Vamos analisar o seguinte: nós somos o quê? Nós somos um espírito encarnados em um corpo de carne. Certo? Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender a igreja e a verdade. E a salvação. Aliás, e a caridade. Pois bem, se eu sou um espírito, o que eu fizer aqui espiritualmente, eu vou levar para o mundo espiritual. O que eu angariar aqui espiritualmente, eu vou levar para o mundo espiritual. É eterno. Não vou deixar aqui na Terra. Agora, o que eu angariar, o que eu fizer aqui, materialmente falando, eu vou deixar. O que é material? Fora da igreja não há salvação.
A igreja é um templo de tijolos e cal. Segundo esse pensamento aqui, a igreja é um templo de cal. Certo? Então, nós não vamos levar um templo de cal para o mundo espiritual, para a nossa verdadeira morada. E fora da verdade, meus irmãos, o que é a verdade? Para mim, é uma verdade. Uma verdade não é a mesma coisa para você. Por exemplo, a verdade que eu tenho sobre algo, ela pode não ser verdadeira para você. Certo? Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Eu vi um irmão espiritual. Ele se materializou diante de mim. E aí eu tenho essa verdade. Por quê? Eu tenho conhecimento do mundo espiritual, porque nós estudamos. Eu estudo a doutrina espírita, a doutrina espírita me confirma por A mais B que a nossa verdadeira morada é no mundo espiritual, não é aqui. Aqui é apenas uma passagem. Então, um irmão espiritual se materializou diante de mim e eu disse para um outro irmão que está ao meu lado que eu estou vendo um irmão. Aí o que ele diz? Para mim, ele diz, você está blefando. Isso não é verdade. Isso não é verdade, isso que você está dizendo para mim. Eu digo, é verdade sim, que eu estou vendo. Mesmo que você não acredite, mas eu estou vendo, é verdade. Então, o que é verdade para mim, não é verdade para outro. Ou seja, resumindo, a verdade ela é relativa. A verdade absoluta é apenas a verdade de Deus, de Jesus. Essa sim é a verdade. É uma verdade pura, clara, sem nenhuma interferência de homens, de médios, de ninguém. Então, fora da igreja não há salvação, não é verdade. Fora da verdade não há salvação, também não é verdade. Porque fora da verdade, a verdade é relativa. E fora da igreja também não há condições, porque eu tenho uma igreja, Ademir tem outra igreja, Márcia tem outra igreja, e quem mais aqui? Os irmãos aqui, Remédios tem outra igreja, Márcia, Maria tem outra igreja. Ou seja, a igreja é apenas templo de alvenaria. Agora, o templo do Espírito, o templo espiritual, como dizem alguns irmãos, esse é definitivo, que é a morada do Espírito. Então, enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia sobre um princípio universal. Isso é o que diz Paulo. Qual é o princípio universal dessa máxima? Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Olha só, fora da caridade não há salvação. Essa máxima, ela apoia sobre a imortalidade da alma. Ou seja, é uma verdade
espiritual incontestável. A fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogma particulares, que aqui está se referindo à fé a caridade, fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação, ele diz aqui que a fé é comum em todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Ou seja, a fé do católico, a fé do evangélico, a fé do testemunho de Jeová, certo? A fé do espírita é exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. Olha só, meus irmãos, a fé, a salvação pela igreja, ela provoca esse sentimento nas pessoas de pertencer, de vaidade, né? Que você está com a verdade. Então, se você é da igreja, então você se separa. Automaticamente surge aquele sentimento em você de separação. Logo, a religião, nesse momento, ela não faz bem. Porque não é para a religião separar as pessoas. É para ela unirem as pessoas. Fernanda, seja bem-vinda, minha irmã. Então, quando a religião separa os irmãos uns dos outros, ela não faz bem às pessoas. Ela faz o mal. Porque está separando o que é de Deus. Está separando a criação de Deus por conta de ideologia, por conta de doutrina. Por isso que Paulo diz que fora da caridade não há salvação. Porque Paulo não fala em igreja, porque Paulo não fala em templos, Paulo não fala em verdade ou em mentiras. Paulo fala simplesmente em caridade. Então é isso que nós precisamos fazer, uma reflexão sobre o nosso comportamento diante da nossa religião, diante do nosso templo. Como é que eu estou me comportando? Eu estou julgando o meu próximo porque ele é de outra religião? Eu estou julgando o meu próximo porque ele está falando mentira para mim? Não. Precisamos fazer esta observação. Porque, ao contrário, meus irmãos, não estaremos agindo correto. Se nós nos dissemos, se nós nos falamos que somos caridosos,
Se nós falamos que somos espíritas, que somos seguidores do Consolador prometido por Jesus, mas estamos separando pessoas, então aonde é que está o conhecimento da doutrina ensinada por Jesus? Onde está? Qual o papel nosso diante da religião que professamos? Diante daquilo que ensinamos? Não está adiantando nada, porque estamos falando alguma coisa nos templos, mas lá fora, nas ruas, nas festas onde participamos, no trabalho onde ganhamos o nosso pão de cada dia, lá nós somos pessoas totalmente diferentes. Somos pessoas preconceituosas. Julgamos o nosso irmão porque ele é um homossexual, porque ele é um negro, porque ele é um analfabeto, não sabe falar, porque ele é um protestante, porque ele é um budista, porque ele é de um terreiro. Ave Maria, Deus me livre, eu estou trabalhando perto de fulano que participa de um terreiro de Umbanda. Meu Deus, já se benze logo. Isso é o quê? Isso é o preconceito. O preconceito milenar que nós trazemos em nós, em nossos corações, em nosso ser espiritual. E nós precisamos de combater esse preconceito, abolir de nós. Porque, ao contrário, o que a gente falar para o nosso próximo, ele vai nos chamar de hipócritas, fariseus. Vocês são os hipócritas, uns fariseus. Porque lá vocês dizem uma coisa e aqui, na sociedade, no trabalho, vocês dizem outra, vocês se comportam diferente. Então é isso que nós precisamos rever, fazer uma revisão em nossa vida. Porque a caridade, segundo Paulo, é a gente ser paciente, é a gente ser doce para com o nosso próximo, não ser grosso quando a pessoa vem falar com a gente. É sermos educados, meus irmãos. Eu costumo dizer para meus colegas de trabalho que a caridade, que a educação é algo maravilhoso. É lindo a educação. Quem pratica a educação falada espiritualmente, quem pratica a educação espiritualmente falando, é lindo, porque é respeito puro a educação. Com licença, por favor, obrigado, tenha um bom dia. Tudo isso é a educação no sentido espiritual. Boa noite, meu irmão Wilton. Seja bem-vindo, meu irmão, à nossa live. Estamos falando sobre fora da caridade não há salvação, meu irmão Wilton. Muito obrigado pelas suas palavras, meu irmão. Então, a caridade é você ser doce, ser afável com seu colega, com seu irmão,
com o seu colega de trabalho, com aquele irmão que é impaciente no trabalho, que é pessimista, que você tem hora que você perde o equilíbrio porque ele fala muitas coisas pessimistas, nada dá certo, mas você está sempre ali, levantando o ânimo daquele colega de trabalho, e chega um tempo que ele deixa de ser pessimista, porque ele trabalha ao seu lado, e você está sempre levantando o ânimo daquela pessoa. Então isso é caridade, no sentido que Paulo fala para nós na sua primeira epístola aos Coríntios. Então é difícil a caridade, no sentido que Paulo fala, é muito difícil, mas não é impossível. Por quê? Se Jesus disse que todos nós um dia seremos anjos, o próprio Grupo Acorde já fala nisso, né? Já fala isso para nós na letra da música. Se Jesus disse que todos vós sois deuses, Jesus quer dizer que nós seremos espíritos igual ao próprio Jesus. Então nós acreditamos na promessa de Jesus. Acreditamos piamente. E a caridade é essa caridade que Paulo nos ensina, que nos tornamos pessoas agradáveis de ser, de conversar, de dialogar. Às vezes a pessoa não tem cultura, não tem anel de formatura, mas são pessoas sábias, são pessoas espiritualizadas, que têm espiritualização. São pessoas que você se aproxima dela só para ouvi-la, porque faz gosto ouvir uma pessoa educada, uma pessoa meiga. Pessoal, quando eu trabalhava, desculpe eu dar um exemplo pessoal, mas quando eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, eu procurava seguir a rigor a função de servidor público. O que é servidor público? Qual é o significado de servidor público? É você servir ao público. Você servir ao público com respeito, com dedicação, com amor ao trabalho que você está exercendo. Então, é para isso que nós nos preparamos para trabalhar, para exercer a função de servidor público. E aí, nesse meu trabalho, né, de atender as pessoas, de atender bem, certa vez uma criatura, ela ficou embelezada com a minha forma de atender, e ela ficou, vamos dizer, com outros pensamentos a respeito da minha pessoa, com outra intenção, com segundas intenções. Então, essa criatura, até hoje, ela ainda continua me seguindo. Mas a gente precisa ter muita humildade e discernimento para, diante da nossa função como cristão, como cidadão, no nosso dever, saber conversar, saber receber as pessoas, ouvi-las, atender bem, ser educado, ser meigo para com as pessoas. Porque é assim que as pessoas, às vezes, meus irmãos, até com um não, você dá um não a elas e elas aceitam aquele não com humildade, sem se exaltar,
porque ela foi bem atendida, ela foi ouvida, ela ouviu explicações convincentes e não explicações estressadas. Então, tudo isso faz diferença na nossa vida como ser cristão, como ser filho de Deus encarnado aqui na Terra, cumprindo com a nossa missão de cristão. Não digo nem de religioso, porque religião não salva ninguém, mas missão como cristão, de ouvir, de fazer a caridade para com o nosso próximo. E fazer a caridade, meus irmãos, é a gente ser paciente, é a gente ser dócil, é a gente ser benevolente, é a gente não ser tempestivo para com o nosso próximo, é a gente se encher de orgulho quando a gente fizer o bem para o nosso próximo. E não se encher de orgulho, de vaidade, de tudo que não diz respeito à caridade espiritual. Então, tudo isso são recomendações da caridade segundo Paulo. Então, vamos continuar aqui, fora da verdade não há salvação e fora da igreja não há salvação. Então, a máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regras, todos os homens são irmãos, igualmente são irmãos. E qualquer que seja o culto, o dogma que venha a professar. Fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho ora pelo pai, nem o amigo ora pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é o essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, meus irmãos, é uma lei. Que lei é essa? Que eu falei no início da nossa fala. É a lei do amor. A caridade é o amor na prática. O amor é a caridade. Então, muitas vezes, nós não valorizamos pessoas que a gente diz assim, essa pessoa aí, ela não tem a mínima condição de fazer um favor, uma caridade a ninguém. Porque, desse jeito, nesses trajes, as aparências enganam. Lembra que eu falei no início que as aparências enganam. Às vezes, pessoas falam belíssimas mensagens, mas são da boca para fora. O seu coração está em pretume. Segundo Jesus, túmulos caiados, por fora bem branquinhos e por dentro aquele pretume. Aves de rapinas. Então, são essas as colocações
que a gente avalia, que a gente analisa nesse sentimento de caridade, de pessoas que dizem serem bonzinhas, meiga, prega tudo para você, mas na hora, quando pisa no seu calo, ele acha ruim. Isso não é orgulho, isso não é amor próprio, aliás. Isso é orgulho ferido. O orgulhoso, ele não escuta ninguém. Ele não aceita que você fale. A única verdade é a dele. E mais ninguém. Fora da caridade não há salvação, meus irmãos. Meus filhos, diz aqui os irmãos nas instruções dos Espíritos, ainda na mensagem de Paulo. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desses estandardes eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo até a terra prometida, e brilha no céu como uma áurea santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Então, como eu falei anteriormente, a pessoa caridosa, ela esparge, ela emana, ela exala perfumes, energias, ela atrai as pessoas. Ela atrai, meus irmãos, principalmente os sedentos, os famintos do pão espiritual. Por quê? Elas necessitam de se abrir, elas necessitam da luz, elas necessitam do caminho para seguir. Então, a pessoa caridosa, a pessoa verdadeiramente caridosa, como Paulo fala para nós nessa mensagem de hoje, ela tem todas essas características. Por que Chico Xavier, as pessoas sentiam atraídas quando se aproximava dele? Dizem que Chico Xavier tem uma áurea de 10 metros em sua volta. Ou seja, a sua energia espiritual sublime era tão amorosa que as pessoas o atraíam, que as pessoas o procuravam, porque elas sofriam e queriam tirar aquele sofrimento falando para Chico. E qualquer um de nós aqui na Terra estamos fadados a passar por isso. A única fatalidade que nós temos em nossa vida, em nossa existência, é a evolução espiritual. Não existe outra fatalidade na vida dos seres em evolução.
que não seja a sua evolução final. Essa é a evolução que todos nós chegaremos, cedo ou tarde. Uns chegarão mais tarde, outros mais cedo, mas todos chegaremos um dia. Nenhuma ovelha se perderá, segundo Jesus, do rebanho que Deus confiou a Jesus. Jesus diz: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá, porque todas um dia estarão reunidas em um só pastor e um só rebanho. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, irmão de ideal espírita que nos acompanharam nesta live, era esta a mensagem renovadora, confortadora para os nossos corações que eu trouxe para a noite de hoje. Que esta mensagem, meus irmãos, possa penetrar em nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática. Esse é o objetivo maior de todos nós, é colocá-la em prática, porque só assim estaremos agindo correto e estaremos sendo caridosos segundo Paulo. Muita paz nos corações de vocês, que Deus os abençoe sempre. E aí nós vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de infinita bondade, abençoe, Senhor, todos esses irmãos que estão presentes, que nos acompanharam nesta live, os que já saíram. Enfim, Senhor Deus, abençoe toda a humanidade inteira. A humanidade nas duas dimensões da vida, Senhor. Os encarnados e os desencarnados. Que o teu amor envolva a todos. Que nenhum possa ter diferença como irmão. Jesus, Mestre querido, abençoe todos nós, Jesus. Envolva as nossas famílias, encarnada e desencarnada. Encoraje todas elas, para que elas possam, do lado da vida espiritual, possam nos ajudar em nossa caminhada aqui na Terra. Abençoe, Jesus, a humanidade, principalmente os que estão desencarnando repetidamente pela Covid-19. Maria Santíssima, Mãe espiritual de todos nós, envolva os lares, Mãe Santíssima, com o teu olhar de mãe, com o teu manto sagrado. Que o teu amor, que a tua paz envolva a todos. Que os irmãos espirituais protejam todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.